Olá, queridos, tudo bem? Olha só, na aula anterior nós trabalhamos a respeito do advérbio, o seu conceito, a sua classificação e hoje nós ainda daremos sequência ao estudo do advérbio. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2 e coloque novamente no módulo 20, certo? Então, olha só, hoje o nosso estudo vai permear em torno da locução adverbial, tá? Professor, existe diferença entre o advérbio e a locução adverbial ou não? Existe sim, tá? E olha só o que o conceito nos traz. É uma expressão formada por uma ou mais palavras que, juntas, têm a função de advérbio. É dessa forma que alteram o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um mesmo advérbio, tá? Então, olha só o que acontece. Quando se trata de locução adverbial, vai continuar tendo quase o mesmo conceito que o advérbio, só vai modificar a quantidade de expressões que formam o advérbio, mas ele vai continuar fazendo a modificação, tá? De um verbo, ou de um adjetivo, ou de um próprio advérbio, certo? As preposições iniciam a maior parte das locuções adverbiais, que também podem ser formadas pela união a um substantivo que nós estudamos em vídeos anteriores, adjetivo ou advérbio, certo? Então, olha só, se nós formos pensar no caso das preposições, elas vão se unir aí às locuções, formando termos que vão ter valor de um advérbio. Quando nós falamos em locução adverbial, vocês devem lembrar que nós também já estudamos a locução verbal e as duas giram aí em torno do mesmo sentido. Só vai mudar por quê? Quando se trata de locução verbal, nós estamos trabalhando especificamente com o verbo, e quando nós falamos em locução adverbial, nós estamos trabalhando especificamente com o advérbio. Olha só a quantidade de classificações que eu trouxe para vocês diante da locução adverbial, que é a junção de dois termos ou mais, tá? Que formam aí uma expressão adverbial. Juntando tudo, nós temos um só advérbio, tá? O valor gramatical que é dado a ele é de um advérbio, mas a escrita nós juntamos dois ou mais termos, duas ou mais palavras para expressarmos esse advérbio. Vamos entender melhor com um exemplo, olha só. Nós temos as locuções adverbiais podem ser classificadas em, primeiro de tudo, eu trouxe para vocês a locução adverbial de lugar. Vai expressar o lugar, só que o formato, a expressão será diferente. Nós temos como expressões a distância, olha só, formado por duas palavras, mas tem valor de um. A distância de, três palavras, de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta, por aqui. Olha só, se vocês observarem, todas as palavras são escritas com duas ou mais termos, tá? Dois ou mais termos, duas ou mais palavras. Então, por isso, por causa dessa estrutura, nós chamamos de locução adverbial. Neste caso aqui, especificamente, locução adverbial de lugar, tá? Modificando, nós temos locução adverbial de tempo. Às vezes, observe a quantidade de termos, à tarde, à noite, de manhã, de repente, às vezes, de vez em quando. Olha só, nós temos aqui 4 termos com valor de 1, de quando, em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, hoje em dia. Tudo isso são expressões, são locuções adverbiais de tempo, expressam tempo localizadas dentro de um contexto, tá? Nós temos locução adverbial de modo, de cor,
em vão, em geral, em soslaio, frente a frente, de viva voz, tá? Então, nós temos aqui todas as expressões, todas as locuções adverbiais de modo, tá? Agora, locução adverbial de quantidade, certo? Em excesso, de todo, de muito, por completo. Quando nós falamos em quantidade, ela é muito parecida, tá? Com o advérbio de intensidade, certo? Só que lá ele tem uma variedade maior, tá? E aqui nós trabalhamos realmente com essa especificação da quantificação, da quantidade, tá? São muito parecidas. Só vai mudar com relação à quantidade de termos que formam a expressão. Enquanto o advérbio tem apenas um termo, uma palavra, aqui eu tenho dois termos ou mais, eu tenho duas palavras ou mais, tá? Nós temos ainda locução adverbial de afirmação, sem dúvida, de fato, por cento, com certeza, tá? Então, cada pessoa cria aí uma maneira de escrever, de falar. Há pessoas que gostam de utilizar a locução em vez do advérbio e outras gostam de utilizar o advérbio em vez de locução adverbial, tá? Nós temos locução adverbial de negação, de modo algum, de forma alguma, de jeito nenhum, de forma nenhuma, tá? Então, todos esses aqui são locuções adverbiais de negação. Agora vamos para a locução adverbial de intensidade, de muito, de pouco, de todo, em excesso, tá? Então, todas elas fazem parte da locução adverbial de intensidade. Então, continuando, a locução adverbial de dúvida, nós temos aí montando a roupagem dela. Sem certeza, quem sabe, por cento. Então, olha só, dentro das expressões que formam aí a locução adverbial de dúvida, observe a quantidade de palavras que foi utilizado para compor aí cada expressão, certo? Continuando, nós temos, olha só, a locução adverbial de inclusão. Nós temos uma, que é o termo além disso. Foi utilizado, olha só, dois termos com valor de 1, tá? Por isso é uma locução adverbial. E aqui, totalizando, nós temos o valor de um advérbio, tá? Professor, por que é locução? Porque foi usado dois termos para formar um. Quando você quer adicionar, além disso, o termo, você pode adicionar uma ideia, tá? Uma frase, um objeto, um pensamento. Então, qual é a importância de se estudar o advérbio, as locuções adverbiais? Você enriquece o seu vocabulário e, consequentemente, a sua fala é mais expressiva, se torna mais espontânea. E, claro, que quando se tratar da produção de texto, você também terá grande facilidade ao redigir aí seus textos, ao escrever, ao ter ideias para abordar determinados pontos, determinados assuntos. Então, é tudo muito conectado. Gramática, produção, literatura. Por isso a importância de se estudar palavras, termos e aumentar aí o nosso léxico com relação ao vocabulário, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as redes sociais e a Agenda Edu, estudem os advérbios, verifique, anote as suas dúvidas e nós tiraremos nas respectivas lives, certo? Até mais!